O que são múltiplos de um número? Deixa eu tirar aqui minha imagem e jogar para cá. Múltiplo de um número natural é qualquer número que possa ser obtido multiplicando o número por 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Por exemplo, os múltiplos de 15, a gente vai multiplicar ele pela tabuada. É só você gravar. Quando se fala de múltiplo, estamos falando de multiplicação. Exemplo, 15 vezes 0. Automaticamente aí é 0, né? 15 vezes 1. 15 vezes 2. Ou seja, os múltiplos de 15 serão 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90 e assim por diante. Então, quando falar de múltiplo, está falando de tabuada. A outra forma também de saber se o número ele é múltiplo é quando a gente realiza a divisão entre eles e não sobra nada no resto. Se o resto for 0, então quer dizer que aquele número é múltiplo do outro. Exemplo aqui, ó. 4 dividido por 2 foi 2 e o resto foi 0. Então, 4 é múltiplo de 2. 72 dividido por 3 deu 24 e o resto foi 0. Então, 72 é múltiplo de 3. 200 dividido por 4 deu 50, o resto foi 0. Então, 200 é múltiplo de 4. 125 dividido por 5 deu 25, e o resto foi 0. Então, 125 é múltiplo de 5. Então, quer dizer que todo número que é múltiplo também é divisível por aquele número. Ok? Grave isso e escreva no seu caderno, tá bom? Como verificar se um número é múltiplo de outro? Para verificar se ele é múltiplo de outro, a gente tem que encontrar um número inteiro de tal maneira que a multiplicação entre eles seja igual ao primeiro número. Exemplo, para que a gente possa verificar se 110 é múltiplo de 11, a gente tem que buscar um número inteiro que multiplicado por 11 resulte em 110. Por exemplo, o número 110 será múltiplo de 11 porque 11 vezes 10 é quanto? 110. Ou então a gente faz o contrário, né? A gente pega 110 e divide por 11. Dá quanto? Aí nós vamos encontrar o resultado, ok? Vamos para um outro exemplo. O número 143 é múltiplo de 12? Por que 143 não é múltiplo de 12? Se eu pegar 12, se eu pegar 132, vamos achar um número que multiplicando chegue próximo. 12 vezes 11 dá quanto? Olha só, 144, se nós pegarmos 12 vezes 12, será 144. E 12 vezes 11 será 132. Não existe nenhum número inteiro, parte decimal pode até chegar próximo, mas inteiro que fique no resultado que dê 143. Então, automaticamente, ele não é múltiplo de 12. Uma outra técnica também é lembrar quando o número ele é múltiplo divisível por tal. Por exemplo, quando o número ele é múltiplo divisível por 2? Quando o seu resultado for par. Ou seja, quando terminar em 0, 2, 4, 6 e 8. Quando o número ele é múltiplo de 3? Quando a soma dos seus algarismos estiver na tabuada do 3. Quando o número ele é múltiplo de 4? Quando os dois últimos dígitos do número estiverem na tabuada do 4. Quando o número ele é múltiplo divisível por 5? Quando ele terminar em 0 ou em 5. Quando o número ele é múltiplo de 6. Ai, Jesus, é ruim demais para escrever essa coisa. Quando o número é múltiplo de 6 ou divisível por 6. Quando ele for divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. E quando o número ele é divisível, o 7 ele tem algumas regrinhas específicas, o 8 também. Mas e o 9? O 9 ele vai ser também múltiplo divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos estiverem na tabuada do 9. Se você gravar isso, você vai saber quais são os múltiplos e o próximo assunto que será os divisores, ok? Então vamos lá. A
gente vai escrever todos os números naturais menores que 100 e múltiplos de 15. Quais seriam todos os números naturais menores que 100 e múltiplos de 15? Como que a gente faria aqui, ó? Vai ter que fazer a tabuada do 15, né? Até chegar um número menor do que 100. Então, vamos lá. Vai ser 15 vezes 1, 30, 45, 15, 30, 45, 60, 75 e 90. 105 passou, né? Então, serão esses os números múltiplos abaixo de 100, que são múltiplos de 15. Questão 2. Qual o maior múltiplo de 5 entre 100 e 1001? Como que a gente faria essa questão? Uma técnica para você fazer ela é encontrar o resultado, pegue como base o maior número aqui, ó, 1001. Você vai pegar ele a partir do 1001 e começar a determinar os primeiros múltiplos de trás para frente, ó. Então, 1001 não é múltiplo de 5, certo? Porque não existe um número multiplicado por 5 que resulte em 1001. Mas e o outro número antes do 1001, não é 1000? 1000 não terminou em 0? Lembra que para ser múltiplo de 5 tem que terminar em 0,5? Então, o 1000 terminou em 0. Então, automaticamente, 5 vezes 200 dá quanto? 1000. Portanto, o maior múltiplo de 5 entre 100 e 1001 será o número 1000. Esse é o maior múltiplo. E o menor múltiplo? O menor múltiplo entre 100 e 1000 será o próprio número aqui, o 100, né? 100 dividido por 5, a gente já sabe que vai ser 20. Quando falamos de múltiplo, estamos falando de tabuada, como eu já falei, né? Múltiplo de 2, tabuada do 2. Múltiplo de 10, tabuada do 10. Observe que começa com 0, tá bom? Olha esse detalhe, porque nos divisores, a gente começa a dividir por 1 e não por 0. Já nos múltiplos, a gente começa dividindo por 0.